Se seu irmão está sem Bíblia do lado, dá uma carona para ele. A gente vai ler todos juntos. Diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A gente está dando continuidade ao livro de Mateus. Pode deixar sua Bíblia aberta. A gente vai analisar o texto para entender o que a palavra de Deus vai nos dizer nessa noite. Mas é justamente a manifestação do rei. Mateus está registrando como Jesus começou a manifestar o seu poder, a sua glória, às pessoas, para que elas olhassem e falassem: ele é o rei que era prometido no Antigo Testamento. A gente estudou no primeiro semestre aqui, Mateus do 5 às 7, no capítulo 5, capítulo 7, o discurso do rei. Eu dei o exemplo aqui de quando um presidente toma posse, ele faz um discurso. Todos os canais transmitiram ali o discurso do presidente na posse, dia 1º de janeiro. Mas agora, após aquele discurso, o presidente ou o rei, ele tem que começar a pôr em prática. Então é isso que Mateus faz agora, a partir do capítulo 8 até o capítulo 11. É a manifestação do poder do rei. O Senhor Jesus está no alto da montanha, falando para os seus discípulos, o sermão da montanha, como é a vida de um verdadeiro discípulo, como é a vida no reino de Deus. E agora ele desce na montanha e ele passa a executar as obras do reino de Deus. Então o que a gente vê aqui é muita ordem prática, muita manifestação prática de Jesus. A gente viu, por exemplo, no capítulo 8, o que a gente viu até aqui? Ele já desceu do monte e já começa a curar, já começa a agir, ele já cura um leproso. Depois ele já cura o servo do centurião, a gente estudou aqui. Aí ele já vem e já cura a sogra de Pedro, 3 curas instantâneas. Mateus faz questão de registrar estrategicamente uma atrás da outra. Algo prático, ele já manifestando o seu poder para que as pessoas reconhecessem quem estava com ele. E agora a gente vai continuar vendo a manifestação do poder de Deus nos próximos 3 domingos, ou na sequência da nossa Bíblia. Depois de 3 curas, agora 3 manifestações miraculosas. A gente leu aqui, Jesus acalmando a tempestade, olha só, algo miraculoso, algo prático. A gente vai ver depois ele expulsando demônios do gadareno, e depois vamos ver ele perdoando e curando o paralítico. Então são coisas práticas, não tem mais discurso. São coisas para demonstrar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio rei que os profetas prometeram para o povo de Israel. E o que o povo de Israel faz? Que o rei ao lado deles não reconhecem, desprezam. Igual esse jovem do avião que eu citei no começo. Eles desprezam o próprio Deus do lado deles. Eles não reconhecem como o Messias prometido e desprezam, não fazem nem questão de ouvi-los, muito pelo contrário, atacam ele, perseguem e crucificam. Mas tudo isso estava no controle do Senhor. E a gente vai ver agora justamente essa perícope, como a gente pode aprender com esse trecho do verso 23 ao 27 que a gente leu. Olha só, a gente tem alguns problemas aqui, alguns pecados, talvez, que mostra o coração dos discípulos. Você consegue perceber os discípulos ao lado do próprio Criador, sustentador do universo, mas ao mesmo tempo não reconhecendo quem estava no barco com eles, com medo. Não era pouco medo, era muito medo. Então isso mostra o coração dos discípulos, que é uma fé errada em Jesus, um conhecimento em Jesus errado. Hoje a gente pergunta para qualquer um na rua: você acredita em Deus? Todos falam: eu acredito. O que Deus é para você? E a resposta da maioria vai ser: Ele é tudo para mim. Mas se você olhar a prática ou a vida diária das pessoas, você vai ver que não condiz com o que elas falaram. Por que é isso? São pessoas que têm uma fé talvez em Deus, mas uma fé errônea, uma fé que não reconhece quem de fato é Jesus, uma fé
que talvez está até menosprezando a obra do Senhor na vida delas. Então é isso que a gente vai ver hoje, esse pecado, esse problema no coração dos discípulos que a gente pode aprender. Sabe, se fosse para resumir esse texto, né, eu ia falar justamente isso, que Jesus, ele está manifestando o seu poder para salvar pecadores perdidos. Mateus, ele quer enfatizar isso. Jesus está manifestando o seu poder para salvar pecadores perdidos. É por isso que Mateus registra a demonstração do poder de Deus, a demonstração do poder do Rei. E Jesus, ele faz questão de manifestar seu poder aqui para salvar pecadores perdidos, a qual ele chamava aqui de discípulos, a qual ele tinha escolhido a dedo para esses discípulos darem continuidade à sua obra com a igreja. Então é isso que a gente vai ver aqui, Jesus manifestando o seu poder para salvar pecadores perdidos. Olha só, o verso 23 e 24, vamos ler novamente. Jesus entrou no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que, ou de repente, talvez a NVI traz de repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, tranquilo, suave, de boa. Marcos fala que ele está na polpa do barco, na parte de trás do barco, com uma almofada. Marcos, ele é mais detalhista ainda. Então a gente consegue ver aqui que Jesus está manifestando o seu poder como? Guiando a situação. Primeira ideia que a gente pode pensar aqui é justamente essa. Ele sempre está no comando da situação, mesmo que eu e você achem que não. Os discípulos estão vendo aqui, olha o verso 18, se a gente puxar um pouquinho para o verso 18, fala que vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Jesus, ele sabia para onde ele ia, ele sabia que ele ia chegar, ele sabia que viria a tempestade, ele sabia que os discípulos iam ficar com medo, mas ele resolve deixar tudo em paz, se deitar, descansar. É um dos textos, poucos textos, o único texto que a gente vê que Jesus dorme. Isso mostra a humanidade de Jesus. Jesus, ele veio e se encarnou como homem, assim como eu e você, diferente do que muitas religiões falam, que ele era só uma aparição. Então isso mostra que ele era humano, ele sentiu cansaço, ele precisou dormir. Mas ao mesmo tempo mostra a divindade dele, ele como o próprio Deus. Ele governando a situação, ele deu a ordem, a gente vai atravessar. Os discípulos talvez não confiaram na palavra dele. Peraí, nós vamos começar a afundar, será que nós vamos conseguir chegar do outro lado? Mas Jesus, ele está mostrando que ele está guiando a situação, mesmo dormindo. O Mar da Galileia, na verdade, ele é um lago, é como se fosse um caldeirão. O caldeirão, eu não sei qual a dimensão dele, mas esse lago, ele fica na parte norte de Israel. De um lado são 7 quilômetros de largura por 21 de comprimento. Então é mais ou menos um caldeirão umas 3, 4 vezes maior, que você não conseguia ver do outro lado. E ali, qual o problema? Ele fica praticamente localizado como se fosse o caldeirão mesmo. Dentro, ao redor de várias montanhas ali, e ele fica bem no meio. Então isso faz com que o vento quente que está ali dentro, quando desce o vento frio, aquilo mistura e agita muito, dá muitas ondas, muito vento, das chamadas tempestades. Então era algo que para os discípulos, ou para aquelas pessoas que navegavam ali, eles chamavam de mar por causa disso, mas era um lago, era um açude, era um caldeirão umas 4 vezes maior. Mas era calmo durante o dia, mas geralmente, final da tarde, quando caía, o vento frio vinha, que caía a temperatura, geralmente davam-se essas tempestades, e eram tempestades severas, porque o vento ele fica preso, não é igual ao mar aberto que o vento ele anda, então é como se fosse um vale mesmo ali. E aí é uma tempestade muito grande, a ponto do verso 24 falar que foi de repente. Aqui a NA fala eis que, mas a ideia aqui no original é de repente, eles não esperavam por isso. Então eles começam a remar, eles começam a agir, mas mostra o Senhor Jesus mesmo na tempestade, sem agir, ele ainda está guiando a situação. Muitas vezes a gente pensa, Senhor, está um turbilhão essa tempestade na minha vida, e a gente continua, Senhor, me ajuda, a gente começa a agir igual aos discípulos. Essa tempestade, ela vem justamente para revelar
o nosso coração a olhar para o Senhor e falar: Senhor, você não vai fazer nada? O Senhor está dormindo, o Senhor não fala comigo, o Senhor não responde, não age, não responde minha oração. E o Senhor estava dormindo. Então imagina o desespero dos discípulos. E qual o problema aqui? Os discípulos não reconheciam como o próprio Deus. Eles viam talvez ele, no decorrer ali, eles começaram a ver que Jesus ele era mais que um carpinteiro. Não é só um carpinteiro, ele pode ser ali um profeta, um rabino, mas a gente vê que até esse episódio eles não conheciam que ele era o próprio Deus. Então isso mostra o coração dos discípulos, mas mostra a primeira coisa, o Senhor no controle da situação. O mar agitado, a tempestade, mas o Senhor no controle da situação. Mesmo que os discípulos achavam que ele estivesse dormindo. Olha só o verso 25, a gente vai continuar a leitura aqui. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, estamos morrendo, vamos afundar. Imagina o desespero dos discípulos, todos ali trabalhando, puxando vela, soltando vela, remando. Alguns não sei se pularam na água, não dá para saber. A ideia aqui que fossem uns 2, 3 barcos. E Jesus dormindo, então eles vêm acordá-lo, desesperados. Senhor, a gente vai morrer. O Senhor não se importa com a gente. O Senhor não se importa de fazer nada, vai ficar aí dormindo. E é aí que a gente vê Jesus guiando a situação, expondo o coração deles. Já viu? Eles creem em Jesus, mas eles, na verdade, não creem de verdade, plenamente. É igual o que eu falei aqui, pessoas que você pode ir na rua, perguntar como você crê em Deus, o que é Deus para você? Eles vão falar que Deus é tudo. E Jesus? Pergunta sobre Jesus. As pessoas, elas não têm problema com Deus. Elas têm problema com o Filho de Deus, Jesus. Pergunta se elas querem a obra de Jesus sobre suas vidas. Ah, não, vamos ver, né? A gente conversa aqui todo sábado com os adolescentes. Não, tio, eu preciso parar aqui com algumas coisas, né? Ou pessoas que você conversa, geralmente eles vão falar isso. Não, preciso me acertar primeiro, aí eu vou entregar minha vida para Jesus, aí eu vou para a igreja. Não é isso. Quando você reconhece quem é Jesus de fato, isso muda a sua vida na hora. Então a gente entende que essas pessoas não conhecem Jesus verdadeiramente. A gente entende que os discípulos não conheciam Jesus de verdade, mesmo Jesus estando do lado deles há muito tempo. Então é isso. O medo, olha, Jesus, você não se importa que perecemos, que a gente vai morrer. Eles estão com muito medo. Jesus vai falar isso. Porque vocês são medrosos? Vocês não sabem com quem você está aqui? E isso mostrava um coração medroso, um coração com falta de fé. A fé que era predominar ali e falar: o Senhor está conosco, pode vir a tempestade que vier. Está vindo um coração medroso, um coração que não conhece o Senhor. E o Senhor os vai repreender por causa disso. Eles estão desesperados com o próprio Criador da tempestade do lado deles. Eles estão com medo com o próprio Criador da natureza do lado deles. Isso se chama pecado. É quando eu e você não confiamos plenamente em Deus. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, nós cantamos aqui que tudo a gente entrega, que Ele vai nos salvar, mas na primeira situação, a gente já começa, a despanar, a gente já começa a, como pode dizer, a gente já começa a agir com pecados, expondo o nosso coração. Em vez da gente confiar na palavra do Senhor, que o Senhor está no controle, a gente começa a agir com pecados, a gente começa a agir com falta de temor, com falta de confiança em Deus. Isso já é um dos piores pecados, porque a gente fala que é filho de Deus, que conhece a Deus, que entregamos a nossa vida a Ele, lemos as Escrituras, mas é na primeira tempestade, a gente, como diz, a gente arrocha, a gente sai fora, a gente começa a agir do nosso jeito. Não, deixa eu fazer aqui, porque o Senhor está dormindo, o Senhor está demorando demais, eu estou orando e não está adiantando nada. É isso que está acontecendo aqui. Sabe o que a gente consegue entender? A tempestade é só o instrumento de Deus para expor o coração dos discípulos. O problema aqui não é a tempestade. A tempestade é só uma ferramenta na mão do Senhor. Olha o verso 26. Diz assim: então Jesus perguntou. Jesus acabou de acordar, ele está dormindo, o barco virando. Qual a primeira coisa que ele vai fazer?
acalmar a tempestade? Não, ele vai para o problema. O problema não é a tempestade. O problema é o coração dos discípulos. Olha só, então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Se fosse talvez uma situação normal para nós, como humanos, pecadores, medrosos, a gente olhar a tempestade, o barco virando, você não sabe mais o que você faz. O que você faz? E dá muito medo, meus irmãos. Eu não sei se você já teve experiência. Eu já tive experiência de viajar no mar. Tinha uns 10, 12 anos, e qualquer ventinho ali, o barco, irmão, você jura, é agora, virou. Dá muito medo. A gente foi no Amazonas, a gente ficou lá um mês, e qualquer vento já começa ondas no rio, imagina então no mar. E dá muito medo, você balança. A gente não foi feito para o mar, a gente não foi feito para o ar, a gente foi feito para estar em terra firme. Então dá muito medo. Você pode ir até os missionários ali que já eram experientes, a gente via eles com medo. E eles têm que trabalhar ali, jogar o barco de lado, porque vem a onda, pode virar o barco, e realmente dá muito medo. Então, numa situação normal, a gente olhar e falar: Senhor, acorde, já resolve a tempestade, resolve esse problema. Mas o Senhor Jesus, com tudo no comando, tudo sob o seu comando, ele vem direto ao problema, que era o coração dos discípulos. Não era a tempestade, deixa a tempestade estourar. Eu quero resolver o problema do coração de vocês. Por isso que ele se dirige primeiro aos discípulos. Olha que interessante isso. E aí ele vai perguntar: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? A tempestade está tudo comigo. Está vendo como vocês estão com medo? Sendo que era para vocês estar confiando que vocês estavam com o próprio Deus. Era para vocês estarem tranquilos, trabalhando, mas tranquilos. Porque a ordem do Senhor Jesus era que eles iam atravessar para outra margem. Era para vocês terem confiado na palavra do Senhor. A gente vai sair daqui e vai chegar para outra margem, com tempestade ou sem tempestade, porque o Senhor está conosco. Mas o coração humano, ele esquece quem é o Senhor. Talvez eles esqueceram de tudo que Jesus tinha acabado já de curar as pessoas. Jesus tinha acabado já de manifestar ali o seu discurso na montanha e falar que ele era o rei de Israel, que havia sido prometido. Na hora da dificuldade a gente esquece. A gente esquece dos hinos que a gente canta aqui, das orações que a gente faz, né? A gente é falho, a gente é pecador. Então o coração dos discípulos aqui é o meu coração, é o seu coração. É um coração medroso, muitas vezes com uma fé errônea no Senhor. Quando está beleza, quando está tranquilo, né? É de boa. Poxa, que legal, que da hora, o Senhor está no controle. Mas deixa começar a vir as primeiras tempestades. Como a gente vai confiar no Senhor? E não é fácil, né? Eu lembro assim, o dia que eu vi o Davi doente, assim, e aí você quer sair agindo, fala: Senhor, e aí eu tenho que lembrar de tudo que eu já orei, falar: Senhor, eu apresentei o Davi nas suas mãos, é o Senhor quem cuidar dele, não é eu, e graças a Deus, né? Então são tempestades, ou qualquer outra situação. A gente comentou hoje aqui na Iberê de manhã, né? Falsas seguranças. Quando você abre sua conta e fala: Senhor, como que eu vou pagar esse boleto aqui? Vence amanhã e eu não tenho dinheiro. E aí é só um milagre. E aí o nosso coração já começa a vir falta de temores, né? Doenças, problemas, notícias ruins. São tempestades que vêm, mas não é para acabar com a gente. É para expor o nosso coração para nós mesmos. Para a gente olhar e falar: Senhor, tem misericórdia. Não deixa eu ser igual a esses discípulos medrosos. Mas reconhecer que é o Senhor, o Deus verdadeiro que está do meu lado. Sabe, é para a gente crer realmente no Senhor, não uma fé vazia. Ah, eu vou na igreja domingo, né, eu leio a Bíblia ali uma vez ou outra por semana, vou na IBD, mas na real, sabe, a nossa vida ou a nossa fé não foi entregue ao Senhor verdadeiramente. Sabe, você ora ali, mas ora meia boca, faz aquela oração de dormir, aquela oração de comer, mas quando arrocha mesmo, quando vem o problema, como a gente tem agido? Sabe, é confiar: Deus, eu entrego a situação nas suas mãos, Pai. Né, eu falo lá em casa, às vezes, assim, para eles, falei: amor, nessa situação a gente tem que tirar o nosso braço e pedir: Senhor, coloca o seu braço, coloca a sua mão, porque a gente vai querer resolver, a gente quer sair fazendo. Mas isso mostra a fé errônea, o coração medroso, mesmo ao lado do Senhor, que pode resolver tudo. Então olha como a tempestade é só um instrumento para revelar o coração de pecadores, um coração medroso, sabe? Isso mostra
que eles não tinham uma fé verdadeira em Jesus. Isso mostra que eu e você, muitas vezes, não temos uma fé verdadeira em Jesus. Independente se você cresceu na igreja, você vê que todo domingo são as tempestades que vão provar o nosso coração, se a gente realmente confia no Senhor. E aí a gente vai agora para o verso 26, a parte B. Olha o que diz. Levantando-se, Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, olha a surpresa deles, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Olha como o texto acaba. Eles estavam já um bom tempo ao lado de Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles estavam no Sermão da Montanha com Jesus, eles estavam quando Jesus fez as curas. E agora, nesse momento, eles estão falando: peraí, quem é esse aqui que está do nosso lado? Eu não estou reconhecendo. Era o próprio Deus do lado deles. Peraí, a tempestade obedece ele. Olha só como está o coração dos seus discípulos. Agora que eles estão começando a entender quem é o Senhor. Isso mostra Jesus manifestando o seu poder para mostrar quem realmente ele é. Então a gente viu o que é? A primeira coisa aqui, Jesus guiando a situação. Agora Jesus mostrando o seu poder para mostrar quem realmente ele é. Olha como o texto começou, o verso 24, com uma grande tempestade. E aí agora o verso 26 vai terminar com uma grande bonança. A NVI traz isso aí, ela é bem mais fiel nessa parte ali, gostei dessa tradução. Começou com a ideia do autor, né? Embora a mesma palavra no original aqui, mas a ideia é uma grande tempestade, vai terminar com uma grande bonança. Olha que legal como Mateus registra isso, para mostrar que quando a situação está nas mãos do Senhor, não importa como começa, o importa é como vai terminar. Começou com grande tempestade, vai terminar com uma grande bonança, ou com um mar bem calmo, como diz a NA aqui. E aí, além disso, com a surpresa dos discípulos. Isso aqui a gente vê o poder do Senhor. Grande tempestade, vai terminar com uma grande bonança, mostrando que Ele era o próprio Deus, mostrando o poder dele. Lembra que a gente falou aqui da humanidade dele? Mas o texto mostra também a divindade. Ele era o próprio Criador do céu e da terra, do mar, desse lago. Foi ele quem criou lá em Gênesis 1. Olha que interessante. A ideia é que daqui, quando ele fala com o vento, com o mar, eles já conheciam essa voz, a ponto deles obedecerem. Eles já conheciam essa voz lá de Gênesis, quando disse: ajuntem-se águas, criem seres viventes. Tudo foi feito pelo poder da palavra de Deus. A ideia que Mateus traz aqui é justamente essa. A tempestade, o vento, o mar, eles já conhecem essa voz há muito tempo. É a voz que está acima deles, é o Criador deles. É lógico que eles têm que obedecer. A tempestade é fichinha para Jesus. Ele queria solucionar o problema do coração dos discípulos. E a gente vê também a identidade de Jesus para os discípulos. Espera aí, quem ele é? Espera aí, ele está aqui do nosso lado e eu não estava conhecendo, viajando comigo aqui esse tempo todo. A pandemia fez isso, fez todo mundo colocar máscara e ninguém mais conhecia ninguém. Os problemas, quando vem, a pandemia foi uma delas, uma tempestade que veio sobre a vida de todo mundo. E a gente não conhece mais ninguém. E a gente acabou, muitas vezes, não conhecendo nem o próprio Deus que estava do nosso lado. Acalmar a tempestade aqui era coisas que só Deus tinha feito no Antigo Testamento. Quem lembra aqui, por exemplo, de Jonas? O Senhor, ele manda a tempestade. Os discípulos conheciam, eles liam a história de Jonas, eles tinham as escrituras. Então, quando a tempestade para, ele falou: opa, peraí. O único que podia parar a tempestade era o próprio Deus, era Yahvé. Opa, peraí, ele mandou um peixe, o peixe grande obedeceu a voz dele. Então a natureza está obedecendo. Então ele está aqui bem no nosso lado. Por isso que eles se assustam. Quem é esse? Quem lembra de Moisés? O Senhor fala para ele bater a vara e o mar vermelho se abre. Outra manifestação da natureza que era atribuída só a Deus. Mas peraí, se ele obedeceu aqui, é ele que mandou abrir o mar vermelho. É ele que mandou as pragas, os mosquitos, os gafanhotos. O rio Nilo virar sangue. A natureza obedece ele está aqui bem do nosso lado, fazendo a natureza obedecer.
Lembra aqui de Elias e Eliseu? Né? Não vai chover pela palavra do Senhor. Essa era a oração de Eliseu. E a tempestade, a natureza, ela obedece à voz do Senhor. E os discípulos não estão conhecendo agora a identidade verdadeira do seu Senhor. Lembra que eu falei lá no começo? Jesus está manifestando o seu poder para salvar pecadores perdidos. Eram discípulos que caminhavam com Cristo, mas têm um coração humano, contaminado pelo pecado desde o momento do seu nascimento. É um coração que precisa ser resgatado. É por isso que Jesus ele faz questão de manifestar esse poder. Ele deixa a tempestade vir, ele fica dormindo para realmente expor o coração deles, mostrar o seu poder, se revelar. E ele fala assim: é eu que estou aqui com vocês. Eu sou o próprio Deus, o Deus dos seus pais, que vocês conhecem, que vocês leem no Antigo Testamento. É bem eu que estou aqui do lado de vocês. Eu não sou só um profeta, sou um rabino. Ele estava se revelando aos seus discípulos. Era isso que ele queria falar assim: eu estou se revelando a vocês, me revelando a vocês, para que vocês possam saber quem eu sou de verdade. Lembra lá da ilustração no começo? O ator foi embora, né? Todo mundo perguntou lá no Instagram depois para ele: você não tirou a máscara, não tirou o boné para ele te ver? A gente queria ver a cara do rapaz. Né? Imagina a cara dele assistindo e ver que o ator estava do lado. Né? O ator não fez isso, ele foi embora e todo mundo ficou mandando lá na live dele: poxa, por que você não fez isso? Jesus não, ele faz questão de mostrar a sua identidade e falar: é eu que posso salvar vocês, somente eu. Lembra, Jesus ele está manifestando o seu poder para salvar pecadores perdidos. Era isso que ele queria fazer. A história das Escrituras, no decorrer todo, a gente sempre viu um Deus que faz questão de se manifestar a sua criação, aos seus filhos. A gente começa com Adão e Eva. Ele fazia questão de vir toda tarde ali conversar com eles. Mas o pecado tirou a revelação de quem é Deus perfeitamente para o homem. O homem foi separado de Deus. Agora ele precisa que o próprio Deus venha até ele, porque o pecado nos cega. Eu dei ilustração aqui, sábado, para os adolescentes, que a salvação é isso: é você estar caminhando em direção a um precipício, e você vai cair, e o pior, você está com o olho fechado. E as pessoas estão indo, caminhando com o olho vendado, até que alguém venha, Cristo venha, e tira essa venda e a pessoa olha: poxa, eu estou indo para um precipício, eu preciso mudar de rota. É isso que o Senhor está falando. Ele vem se revelando, porque o pecado nos cegou. O pecado não mostra mais a revelação de quem é Deus. E é um Deus agora que ele vai se revelar ao homem. Ele começa por Abraão, chamando Abraão. Ele começa com o povo de Israel. E as Escrituras são isso, eram os profetas apontando quem era esse Deus. A natureza, ela aponta para um Criador, mas ela não mostra quem é esse Criador. A gente precisa de uma revelação específica, que só a palavra de Deus e o próprio Cristo pode nos dar. Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor? Isso é a salvação. É o próprio Deus vindo, tirando a venda dos seus olhos, se revelando e falando: você agora pode ir para um outro lado. Você estava destinado a esse precipício. O fim da sua vida estava decretado, mas no momento em que Cristo somente tira essas vendas, com a revelação dele, a gente consegue ter o direito a uma nova vida. A salvação é isso. Cristo vem, se revela a nós, ele regenera, vem a regeneração, o momento em que ele salva esse pecador, e agora vem como a gente responde a essa salvação. Era isso que o Senhor queria trabalhar no coração dos discípulos. Vocês são medrosos, mas deixa eu me revelar a vocês. Olha quem eu sou. Eu sou o próprio Deus que pode salvar vocês. O próprio Deus que vocês liam está bem aqui do seu lado. Se encarnou para que pudesse morrer na cruz e salvar a humanidade. A salvação é isso. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele mesmo vem, abre nossos olhos e nos dá o direito, a capacidade de acreditar nele. Porque o pecado nos tapa os nossos olhos, nos impede de ver quem é esse Deus. É isso. Então, toda vez que a gente lê esse texto, a gente olhar para os discípulos e falar: esse é meu coração. Senhor, eu preciso da tua revelação.
Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre quem você é. Sabe por quê? Porque senão eu vou ser só mais um igual esses discípulos aqui. Vou vir à igreja todo domingo, vou ter uma Bíblia em casa, vou falar que eu sou crente, vou ser filho de crente. Comigo foi assim muito tempo. Mas o momento em que Cristo vem e se revela a nós, aí é diferente. Eu lembro perfeitamente o momento comigo, quando parece que saiu uma venda dos meus olhos, eu entendi que eu precisava de um Salvador. Isso é a salvação. É você orar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Primeiro, me perdoa, Deus, porque meu coração tem sido igual desses discípulos. Não confio verdadeiramente no Senhor. Abra as notícias, abra o Instagram, abra o Facebook, é só notícia ruim. É guerra, é pandemia, é nova guerra, é nova pandemia, é o crash financeiro, não sei o que lá. É só notícia ruim, é só tempestade. Dentro da minha casa é só mais tempestade. E aí, como a gente tem reagido? Como a gente tem colocado em prática a nossa fé? Será que é igual a esses discípulos? Será que não? Eu acho que a maioria das vezes sim. Eu falo por mim. E aí a gente tem que lutar contra nós mesmos e falar, peraí, eu entreguei minha vida um dia para esse Deus, o Criador do céu e da terra. Não é isso que vai. Ele não perdeu o controle. Essa pandemia aí é fichinha para o Senhor. Essa outra guerra aí é fichinha. Esse problema aqui dentro de casa é fichinha. Ele quer trabalhar o meu coração. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar para a gente ir embora e colocar esse texto em prática é olhar para as tempestades da nossa vida e falar, Senhor, me ajuda, me dá capacidade de confiar no Senhor de verdade, de conhecer esse Deus plenamente, para que quando a tempestade chegar, eu não me assuste, eu não estranhe o próprio Deus do meu lado. Então a primeira coisa é isso, é entender que Deus quer revelar com as tempestades o nosso coração. E a segunda coisa é entender, você que ainda não teve essa revelação de quem é o Senhor, é entender que Ele quer revelar Ele mesmo para você. Talvez você venha à igreja aqui, você ouve falar, ou de outras pessoas para você. A gente tem falado aqui com vários meninos todo sábado, e eu oro, Senhor, só o Senhor pode se revelar a eles. Eu oro pelo Davi, Senhor, só o Senhor pode se revelar ao Davi. Eu ensino a Bíblia para ele, a gente lê com ele, a gente ora, prega para ele, mas só o Senhor pode vir e se revelar e falar, eu sou o único que pode te salvar, o único que pode perdoar os seus pecados, que pode te tirar do inferno, que é o seu destino, e fazer você agora ter uma nova vida. A gente pode pensar nisso. Como as tempestades têm agitado o seu coração, tem exposto o seu coração, os problemas que você vem passando. Não pensa na tempestade, olha mais para o seu coração, sabe, dentro de casa. Não sei qual tempestade você enfrenta, fora de casa, com amigos, com pessoas, com o cônjuge, com filhos, com parentes. Qual tempestade você tem passado? A questão aqui é como está sendo exposto o nosso coração e a gente não está vendo. Os discípulos achavam que o problema era a tempestade, o problema era a falta de fé no Senhor, era o coração pecaminoso deles, medroso com o próprio Deus. Talvez problemas que nos vêm, a gente acaba descontando em pecados, acaba descontando o estresse em pecados de autossatisfação, A gente acaba descontando na comida, na pornografia, ou então qualquer outro tipo de pecado. Não, eu mereço, foi muito difícil essa semana, geralmente é assim que vem na nossa cabeça. Não, essa semana foi difícil, Deus, eu estava estressado, deu um problema, acabei. E o Senhor Jesus, Ele fala, isso vem para expor ainda mais seu coração. A ira, o estresse de uma situação, como você reage? Essa tempestade, Filho faz raiva, menino faz raiva, problemas. E aí como você tem estourado, como você tem agido, como você tem tratado as pessoas que te fazem mal. Isso não mostra o problema, mostra o seu coração. Essa tempestade mostra o seu coração. E como a gente pode resolver isso? Só pedindo ajuda a esse Deus do nosso lado. Senhor,
Eu já conheci quem é você, então me ajuda agora a colocar em prática tudo isso que o Senhor nos ensinou. E como a gente vai colocar em prática se a gente não tem uma vida diária de busca para conhecer quem verdadeiramente é o Senhor? Os discípulos não conheciam, por isso que o coração deles foi exposto. E como a gente vai ter um coração exposto se a gente não conhece ou não busca conhecer através da palavra de Deus quem é esse Senhor, quem é Jesus, ou como eu devo reagir aos problemas, uma vida de santidade. Se eu não faço minha devocional diária, por exemplo, não tem como, eu vou estourar, eu vou arriar, eu vou despanar no primeiro problema. Por quê? Porque eu não tenho uma busca em Deus, eu não tenho uma busca de saber quem é Deus. Se passa o meu dia e nem sequer eu tiro um tempo para buscar conhecer quem é Ele, através da minha leitura bíblica, através da minha vida de oração. E a gente gasta tempo com todas as outras coisas, menos buscando conhecer quem é o Senhor. Parece com os discípulos, não parece? A gente acorda, levanta, dorme, sai para a correria, chega em casa, pega o celular, agora eu quero relaxar um pouco. Quando vê, se foi o dia, a gente gastando tempo menos conhecendo quem é o Senhor. Lá em casa, a gente tentou até colocar o horário, porque fala assim, se a gente não se policiar, não colocar o celular às vezes para despertar, levantar cedo, a Lise já gosta de pegar, levantar, já ir para o escritório, antes que o Davi acorda, para orar e ler a Bíblia. Por quê? Porque vai passar o dia, e a gente não vai buscar conhecer esse Senhor. A gente vai continuar sendo igual a esses discípulos, caminhando ao lado do Senhor e não conhecendo Ele, viajando no avião e não conhecendo nem o próprio ator da série. Essa é a nossa vida, ser uma vida que queira conhecer esse Deus, que já se revelou através da sua palavra. E a outra coisa aqui, eu quero orar com você, para que você que ainda não conheceu esse Deus, para você ainda que não teve essa revelação de quem Ele é, talvez você está visitando, talvez você já venha há um tempo aqui, mas ainda de fato não conhece pessoalmente, entre você e Ele, não por outros lhe falar, mas você ainda não teve os seus olhos do coração aberto por Ele. Quero orar com você, para que você possa entregar a sua vida mediante essa manifestação, a essa revelação do próprio Deus. Lembra que eu falei lá atrás? Jesus está revelando o seu poder para salvar pecadores perdidos. Eram os discípulos, sou eu, sou você, pecadores que precisam da revelação de quem é Deus. Para só assim você conseguir ter os seus pecados perdoados em Jesus. Só assim você conseguir mudar a rota da sua vida e ir em direção a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero fazer 2 orações, a gente vai estar cantando logo em seguida. E já para o Márcio Felipe subir aqui. As meninas já sobem, em seguida a gente canta, mas antes eu quero orar. Abaixe sua cabeça, comece a refletir como está seu coração. Primeiro você que já teve esse encontro com Cristo. Para você que um dia já entregou sua vida a Ele. Você que já conhece agora, quem está bem aí do seu lado. Como tem sido o seu coração mediante as tempestades? Então eu quero orar com você, como você tem reagido? Será que é com pecados? Quer tentando dar um jeito? Será que é pedindo ajuda a pessoas e menos a Deus? Não confiando plenamente nele, que Ele vai resolver essa situação? E a segunda oração é para você que busca ainda essa revelação de quem é o Senhor. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que você possa fazer uma oração sincera agora, compartilhar depois com a pessoa aí do seu lado, conversar com a gente aqui depois do culto, mas que você possa ter a revelação de quem é o Senhor, o próprio Deus que veio, entregou sua vida para receber a culpa do pecado no nosso lugar, para que a gente pudesse hoje ter uma nova vida. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado, Deus, pela vida de cada um que entrou aqui nessa noite. Obrigado, Deus, porque um dia a gente teve a revelação de quem é o Senhor, Pai. A gente não precisa mais, Deus, nos espantar como esses discípulos e não saber que o próprio Deus estava do nosso lado. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Pai. No Antigo Testamento estava bem ali do lado deles, Pai. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor se revelou a nós. Mas a gente te pede, Deus, agora, Deus, que a cada tempestade, a cada problema, a cada dificuldade, Pai, o nosso coração venha corresponder do jeito certo.
confiando no Senhor, não agindo segundo nosso jeito, segundo os nossos pecados, segundo a nossa maneira, segundo a nossa ruindade, Pai. Mas nos ajuda, Deus, a corresponder com fé no Senhor, sabendo que o Senhor está guiando a história, sabendo que o Senhor está guiando a política, sabendo que o Senhor está guiando a economia, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, Pai, da nossa família, das nossas vidas, Pai. E eu oro também, Deus, agora, Pai, aumenta a nossa fé. Mas agora eu oro em especial, Deus, por aqueles que ainda não sabem quem é o Senhor, Pai, verdadeiramente, Pai. Pessoas que estão aqui dentro, Deus, que vêm à igreja, sabem a história do Senhor, mas ainda não conheceram quem o Senhor é, Pai. Não tem a Tua revelação. Eu oro agora, Pai, que as vendas do coração delas, Pai, sejam abertas, Pai. Assim como foi comigo um dia, Pai. Assim como foi com outros irmãos um dia. E que cada um conheça aqui quem realmente é o Senhor, Pai. A ponto de entregar a própria vida ao Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, Pai. Revela-nos a Tua glória, Pai. Nós oramos e cantamos assim, Pai, em nome de Jesus.